Guardei 20 anos para nossa viagem, ele gastou com um amante de 35. Peguei o que sobrou e fui sozinha. Eu tava ali parada na frente do gerente do banco, segurando o extrato da nossa conta de poupança conjunta com as mãos tremendo, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. 20 anos. 20 anos eu tinha guardado dinheiro naquela conta, mês após mês, cortando despesas aqui e ali, economizando cada centavo possível, tudo para realizar o sonho que eu e Décio tínhamos compartilhado desde que nos casamos. Uma grande viagem pela Europa quando nos aposentássemos. A senhora tem certeza que está olhando para a conta certa? Perguntei pro gerente, minha voz saindo mais aguda do que o normal, porque aquilo não podia ser verdade. Simplesmente não podia. Tenho sim, dona Helena. É essa conta aqui, terminação 2847. A movimentação foi feita há 3 dias. Um saque de quase todo o saldo, deixando apenas o mínimo para manter a conta ativa. Mas como? Como isso é possível se eu não autorizei nada? O gerente me olhou com aquela expressão que misturava constrangimento e pena. Bem, a senhora sabe que essa é uma conta conjunta. Qualquer um dos titulares pode movimentar o dinheiro sem a autorização do outro. O senhor Décio veio aqui pessoalmente, apresentou os documentos e fez o saque. Tudo dentro da legalidade. Gente, naquele momento meu mundo desabou. Literalmente desabou. Eram 280 mil reais que tinham sumido. 20 anos de economia. 20 anos de sonhos. E se vocês estão me acompanhando já passaram por algo parecido, ou conhecem alguém que passou, deixa nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Porque, infelizmente, histórias como a minha são muito mais comuns do que a gente imagina. Eu saí daquele banco em estado de choque. Nem sei direito como cheguei em casa. Lembro de entrar no carro, de ligar a ignição, mas a viagem de volta é uma névoa na minha memória. Quando estacionei na garagem, eu vi que o carro do Décio não estava lá. Ele tinha dito de manhã que ia jogar baralho com os amigos, como fazia toda quinta-feira há anos. Entrei em casa, joguei a bolsa no sofá e fui direto pro quarto. Precisava pensar, precisava entender o que tinha acontecido. Foi quando vi a gaveta dele meio aberta. Décio sempre foi organizado demais, nunca deixava nada fora do lugar. Aquilo me chamou a atenção imediatamente. Abri a gaveta e foi como se o universo tivesse conspirado para que eu descobrisse tudo de uma vez. Ali, bem em cima de tudo, estava um recibo de uma joalheria. Um colar de diamantes. 45 mil reais. Comprado 3 semanas atrás. E eu nunca tinha recebido colar nenhum. Minhas mãos começaram a revirar aquela gaveta quase que por vontade própria. E aí veio a avalanche de descobertas. Recibos de restaurantes caros, aqueles que a gente nunca ia porque eu sempre dizia que era desperdício de dinheiro. Comprovantes de hospedagem em resorts. Notas fiscais de roupas femininas de marca, tamanho P, sendo que eu uso G há anos. E fotos. Meu Deus, tinha fotos. Ela era jovem. Muito jovem. Devia ter uns 35, 40 anos no máximo. Bonita, toda produzida, com aquele ar de quem sabe exatamente o que quer da vida. E nas fotos ela estava com o meu marido. O homem com quem eu tinha vivido por 43 anos. O homem que dizia me amar. O homem para quem eu tinha dedicado minha vida inteira. Tinha foto deles num restaurante chique, ela usando tal colar de diamantes. Tinha foto deles numa praia paradisíaca, ele abraçado nela com aquele sorriso que eu não via há anos. Tinha foto deles brindando com champanhe caríssimo. E em cada foto, era como se eu pudesse ver meu dinheiro sendo queimado, meus sonhos sendo destruídos, minha confiança sendo despedaçada. Sentei na cama, ainda segurando aquelas fotos, e comecei a chorar. Não era um choro delicado, sabe? Era aquele choro que vem lá do fundo da alma, aquele soluço que sacode o corpo inteiro. 43 anos. 43 anos de casamento. Eu tinha 59 anos, tinha dedicado minha vida inteira àquele homem, e ele tinha me traído da forma mais cruel possível. Mas a tristeza logo deu lugar à raiva. Uma raiva como eu nunca tinha sentido na vida. Porque não era só a traição. Traição já seria ruim o suficiente. Mas ele tinha roubado meus sonhos. Tinha pegado o dinheiro que eu tinha guardado com tanto sacrifício, que representava 20 anos de abrir mão de coisas, de economizar em tudo,
de sonhar com aquela viagem que ia ser a realização da nossa vida, e tinha gastado com uma mulher que podia ser filha dele. Peguei meu celular e liguei para ele. Tocou, e nada. Foi direto para a caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Na terceira tentativa, ele atendeu, e eu podia ouvir risadas femininas ao fundo, música alta, aquele ambiente de festa. Helena, tô ocupado agora. Liga depois, ele disse, a voz meio embriagada. Ocupado gastando meu dinheiro com sua amante, Décio. Ocupado destruindo 20 anos de economia para bancar o estilo de vida de uma mulher que só tá interessada na sua carteira. Silêncio do outro lado. Um silêncio tão pesado que eu podia sentir o peso dele mesmo através da linha telefônica. Do que você tá falando? Ele tentou fingir, mas a voz dele tinha perdido toda aquela segurança embriagada de segundos atrás. Eu fui no banco hoje. Vi o extrato. Vi que você sacou R$ 280 mil da nossa poupança. Da nossa poupança. Décio. O dinheiro que eu guardei durante 20 anos pro nosso sonho. E depois eu vim para casa e achei todas as provas da sua traição. Os recibos, as notas, as fotos. Tudo. Mais silêncio. Depois ele desligou na minha cara. Simplesmente desligou. Eu fiquei ali, olhando pro celular, sem acreditar que depois de 43 anos de casamento, o homem simplesmente tinha desligado na minha cara quando foi confrontado com a verdade. Nem teve a decência de tentar explicar, de pedir desculpas, de assumir o que tinha feito. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. A tristeza e a raiva deram lugar a uma determinação férrea. Eu não ia ficar ali me lamentando, esperando ele voltar para casa para me dar satisfações. Eu não ia ser a esposa humilhada que aceita tudo calada. Eu tinha direito àquele dinheiro tanto quanto ele, e se ele tinha decidido gastar com o amante dele, eu ia pegar o que sobrou e fazer exatamente o que a gente tinha planejado. Só que sozinha. Voltei pro banco no dia seguinte, assim que abriu. Dessa vez, fui direto ao gerente. Quanto sobrou na conta? Perguntei, sem rodeios. Ele checou no sistema. Restaram R$ 22 mil, Dona Helena. 22 mil de 280 mil. Ele tinha gastado R$ 258 mil com aquela mulher. 258 mil que representavam 20 anos da minha vida. Eu quero sacar tudo o que sobrou. Agora. A senhora tem certeza? Isso vai encerrar a conta. Tenho certeza absoluta. E mais, eu quero abrir uma conta nova, só no meu nome. Ele não pode ter acesso de forma alguma. O gerente preparou tudo e eu saí dali com R$ 22 mil e uma nova conta bancária exclusivamente minha. Não era nem de perto o que a gente tinha, mas era o que tinha sobrado das cinzas do nosso sonho. E eu ia fazer acontecer. Cheguei em casa e liguei para minha filha, Patrícia. Mãe, a senhora tá bem? A voz da senhora tá estranha. Filha, preciso te contar uma coisa. E precisa ser pessoalmente. Você pode vir aqui? Patrícia chegou em menos de uma hora, trazendo meu genro, Leandro. Quando contei tudo para eles, mostrando as fotos, os recibos, explicando sobre o dinheiro, os dois ficaram estupefatos. Mãe, eu não acredito que o papai fez isso. Como ele pôde? Patrícia estava chorando, dividida entre a raiva do pai e a pena de mim. Pai, a gente precisa tomar providências legais, Leandro disse, já pegando o celular. Isso é grave. Isso é crime. Não, Leandro. Tecnicamente não é crime porque era uma conta conjunta. Ele tinha tanto direito quanto eu de mexer no dinheiro. Foi burrice minha ter confiado tanto, ter deixado tudo numa conta que ele podia acessar. Mas mãe, o que a senhora vai fazer? Patrícia perguntou, ainda enxugando as lágrimas. Vou fazer a viagem que eu planejei por 20 anos. Vou pegar esse dinheiro que sobrou e vou realizar pelo menos parte do sonho. Sozinha. Sozinha. Mãe, a senhora tem quase 60 anos, nunca viajou para fora do país sozinha. Exatamente por isso. Passei 59 anos esperando, planejando, sonhando. Não vou esperar mais. Não vou deixar que a traição dele me roube também a chance de viver. E foi isso que eu fiz, gente. Nos dias seguintes, eu pesquisei, planejei,
Usei cada centavo daqueles R$ 22.000 da forma mais inteligente possível. Não ia ser a viagem luxuosa que a gente tinha planejado. Não ia ser 3 meses pela Europa ficando em hotéis 5 estrelas. Mas ia ser minha viagem. Do meu jeito. Comprei passagem aérea em promoção, reservei hostéis e pousadas econômicas mas bem avaliadas. Planejei um roteiro que me permitisse conhecer pelo menos alguns dos lugares que eu sempre sonhei. Ia ser 1 mês, não 3. Ia ser econômico, não luxuoso. Mas ia acontecer. Décio voltou para casa 3 dias depois. Chegou tarde da noite, bêbado, cambaleando. Eu tava na sala, mala pronta do lado, com minha passagem impressa na mão. Helena, a gente precisa conversar, ele disse, com aquela voz de quem vai tentar justificar o injustificável. Não temos nada para conversar, Décio. Você fez suas escolhas. Gastou nosso dinheiro, traiu nossa história, destruiu nossos sonhos. Agora eu vou fazer minhas escolhas. Você não entende. Ela me faz sentir jovem de novo. Me faz sentir vivo. Com você, tudo virou rotina, tudo ficou velho e cansado. Essas palavras doeram mais do que eu esperava. Porque era assim que ele me via. Velha e cansada. Depois de 43 anos me dedicando a ele, cuidando da casa, criando nossa filha, sendo a esposa perfeita, era assim que ele me enxergava? Sabe o que é engraçado, Décio? Você tá com 63 anos. 4 anos mais velho que eu. Mas quando você olha no espelho, você vê um homem jovem, viril, cheio de vida. Quando você olha para mim, você vê uma mulher velha e cansada. Mas quando ela olha para você, sabe o que ela vê? Ela vê uma carteira recheada. Ela vê um homem idiota o suficiente para gastar R$ 258.000 nela em poucos meses. E sabe o que vai acontecer quando esse dinheiro acabar? Ela vai sumir. Vai procurar o próximo otário. Não é assim. Ela me ama. Eu dei uma risada tão amarga que até eu mesma me assustei. Ela ama seu dinheiro, Décio. O meu dinheiro, para ser mais exata. Mas tudo bem. Você vai descobrir isso sozinho quando não tiver mais nada para dar para ela. Onde você tá indo com essa mala? Para a Europa. Vou fazer a viagem que a gente planejou por 20 anos. Sozinha. Com os R$ 22.000 que você teve a generosidade de deixar na conta. Você não pode fazer isso. Você não sabe viajar sozinha. Você vai se perder, vai ser roubada, vai. Vou aprender. Vou descobrir. Vou viver, Décio. Algo que eu parei de fazer há muito tempo sem perceber. E sabe por quê? Porque eu estava tão ocupada vivendo para você, planejando nossos sonhos, cuidando de tudo para que você pudesse ser feliz, que esqueci de viver para mim. Helena, não faz isso. Fica. A gente pode conversar, pode resolver isso. Resolver como? Você vai devolver os R$ 258.000? Vai apagar a traição? Vai fazer os últimos meses não terem acontecido? Não, Décio. Não tem como resolver. E eu não quero mais tentar. Peguei minha mala e saí de casa. Patrícia tinha se oferecido para me levar pro aeroporto, e ela estava me esperando lá fora. Não olhei para trás. Não quis ver a cara dele. Não quis dar a ele a satisfação de me ver hesitar. No aeroporto, Patrícia me abraçou com força. Mãe, a senhora tem certeza disso? Quer mesmo ir sozinha? Filha, nunca tive tanta certeza de nada na vida. Preciso fazer isso. Preciso provar para mim mesma que eu ainda sou capaz, que eu ainda tenho vida pela frente, que eu não sou velha e cansada como seu pai parece achar. A senhora não é velha e cansada, mãe. A senhora é incrível. Sempre foi. E eu admiro muito a sua coragem. Embarquei naquele avião com o coração batendo forte. Era minha primeira viagem internacional sozinha. Na verdade, era minha primeira vez fazendo qualquer coisa significativa completamente sozinha. Eu sempre tinha sido a esposa de alguém, a mãe de alguém. Nunca tinha sido só Helena, descobrindo o mundo por conta própria. A viagem foi longa, cansativa, mas também excitante. Cada quilômetro que o avião percorria era como se eu tivesse deixando para trás não só o Brasil, mas também a Helena antiga. A Helena que aceitava,
que se conformava, que colocava os sonhos dos outros na frente dos seus. Quando o avião pousou e eu desci naquela cidade europeia cheia de história e beleza, foi como se eu tivesse nascido de novo. Eu estava ali, sozinha, mas livre, assustada, mas determinada, e pronta para viver do jeito que eu nunca tinha vivido antes. Se vocês estão acompanhando essa história e se identificando, por favor, compartilhem com outras mulheres que possam precisar ouvir isso. Compartilhem para mostrar que não é tarde demais para recomeçar, que não é tarde demais para se valorizar. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias reais como essa. Os primeiros dias foram desafiadores. Eu não falava a língua local fluentemente, tinha dificuldade com o sistema de transporte público, me perdia nas ruas estreitas cheias de turistas. Mas cada desafio superado era como uma pequena vitória. Cada vez que eu conseguia me comunicar, encontrar meu caminho de volta para o hostel, descobrir um restaurante local barato mas delicioso, eu me sentia mais forte, mais capaz, mais eu mesma. Fiquei num hostel, dividindo o quarto com outras 3 mulheres. Uma era uma australiana de 25 anos viajando o mundo depois de terminar a faculdade. Outra era uma japonesa de 30 anos que tinha largado o emprego corporativo para encontrar o sentido da vida. A terceira era uma argentina de 42 anos se recuperando de um divórcio difícil. No começo, eu me senti deslocada. Eu era a mais velha ali, com cabelos já grisalhos, rugas que contavam histórias de décadas vividas. Mas as meninas me receberam com tanto carinho, tanta curiosidade sobre minha história, que logo eu me senti parte daquele grupo improvável. Helena, você é tão corajosa, a australiana disse uma noite, enquanto a gente tomava vinho barato sentadas no chão do quarto. Eu não sei se teria coragem de fazer isso na sua idade, sozinha, depois de tudo que você passou. Na minha idade, eu repeti, e depois ri. Sabe, durante muito tempo eu deixei essa ideia de idade apropriada me limitar. Idade apropriada para casar, idade apropriada para ter filhos, idade apropriada para se aposentar e ficar em casa tranquila. Mas sabe o que eu descobri? Não existe idade apropriada para viver. A gente só tem que viver enquanto tá viva. Amém para isso. A argentina brindou, batendo seu copo no meu. Durante aquele mês, eu fiz coisas que nunca imaginei que faria. Subi escadarias intermináveis até mirantes de tirar o fôlego. Experimentei comidas exóticas que eu nunca teria coragem de pedir se Décio tivesse comigo, sempre reclamando de tudo. Entrei em museus e fiquei horas contemplando obras de arte sem ninguém me apressando. Sentei em cafés de esquina e simplesmente observei a vida passar, algo que eu nunca tinha tido tempo de fazer. E mais importante, eu conversei. Conversei com gente do mundo inteiro. Ouvi histórias, compartilhei a minha, aprendi que sofrimento e recomeço são universais, que não tem nacionalidade, não tem idade, não tem gênero. A dor de uma traição dói igual em qualquer lugar do mundo. Mas a esperança de um recomeço também existe em qualquer lugar. Uma tarde, eu estava sentada numa praça antiga, vendo as crianças correrem e os casais de mãos dadas, quando meu celular tocou. Era Décio. Eu tinha atendido algumas ligações dele nos primeiros dias, sempre curtas, sempre tensas. Mas dessa vez, algo me fez atender com um espírito diferente. Helena, preciso te contar uma coisa, ele disse, a voz cansada, derrotada. Pode falar. Ela me deixou. A Viviane. Disse que eu tô quebrado, que não tenho mais nada para oferecer para ela. Exigiu que eu comprasse um apartamento no nome dela. Disse que era o mínimo que eu podia fazer depois de tudo que vivemos juntos. Quando eu disse que não tinha mais dinheiro, que tinha gastado tudo que tinha poupado, ela riu na minha cara e foi embora. Foi exatamente como você disse que ia ser. Eu fiquei em silêncio por um momento. Parte de mim queria dizer eu avisei. Parte de mim queria sentir satisfação pela dor dele. Mas tudo que eu senti foi uma tristeza profunda. Tristeza pelo tempo perdido, pelos sonhos destruídos, pela confiança quebrada. E o que você quer que eu faça com essa informação, Décio? Quero que você volte. Quero que a gente recomece. Eu cometi um erro terrível, eu sei. Mas a gente pode superar isso. A gente tem uma história de 43 anos. A gente tinha uma história de 43 anos. Você destruiu essa história quando decidiu gastar nosso dinheiro com outra mulher. Quando decidiu trair não só nossa relação,
mas nossos sonhos, nossos planos, nosso futuro. Helena, por favor. Eu te amo. Sempre te amei. Foi só uma loucura passageira, uma crise de meia-idade idiota. Sabe o que é interessante, Décio? Eu também te amei. Durante 43 anos, te amei de forma incondicional. Coloquei você sempre em primeiro lugar. Mas sabe quando esse amor morreu? Foi quando eu vi aquelas fotos de você com ela, usando o colar comprado com nosso dinheiro dos sonhos. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim de um jeito que não tem conserto. Então é isso? Você vai me deixar? Não, Décio. Você me deixou primeiro. Você me deixou quando escolheu ela. Você me deixou quando gastou nosso dinheiro. Você me deixou quando me chamou de velha e cansada. Eu só tô reconhecendo o óbvio e seguindo em frente. E pra onde você vai? O que você vai fazer quando voltar? Não sei ainda. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem não saber. Pela primeira vez na vida, eu não tenho tudo planejado. Não tenho certeza do que vem depois. E isso é libertador. Mas uma coisa eu sei, não vou voltar pra você. Não vou ser aquela Helena de novo. Desliguei o telefone e uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Mas não era uma lágrima de tristeza. Era uma lágrima de fechamento, de despedida, de encerramento de um ciclo que já tinha se esgotado há muito tempo. Naquela noite, voltei pro hostel e as meninas perceberam que algo tinha mudado em mim. Aconteceu alguma coisa? A japonesa perguntou. Aconteceu. Eu finalmente me libertei completamente. Finalmente deixei para trás o que precisava ser deixado. A gente passou a noite conversando, rindo, chorando, compartilhando histórias de amores perdidos, sonhos adiados, recomeços necessários. E eu percebi que ali, naquele quartinho apertado de hostel, dividindo o espaço com 3 mulheres que eu tinha acabado de conhecer, eu me sentia mais em casa do que tinha me sentido na minha própria casa nos últimos anos. Nos dias seguintes, eu continuei minha jornada. Visitei mais cidades, conheci mais pessoas, vivi mais experiências. Cada dia era uma descoberta nova. Não só sobre o mundo, mas sobre mim mesma. Eu descobri que era mais forte do que pensava, mais corajosa, mais resiliente, mais interessante. Descobri que eu sabia conversar sobre arte, sobre história, sobre política, sobre a vida. Coisas que eu tinha esquecido porque em casa, com Décio, as conversas sempre giravam em torno dele, dos problemas dele, dos interesses dele. Eu tinha me tornado tão pequena, tão silenciosa, que tinha esquecido que tinha voz, que tinha opiniões, que tinha coisas interessantes para dizer. Conheci um casal de idosos numa viagem de trem. Eles tinham 80 e poucos anos e viajavam juntos há décadas. Vendo eles, tão apaixonados, tão companheiros, me fez perceber o que eu e Décio nunca tivemos de verdade. Nunca fomos parceiros de verdade. Ele sempre foi o protagonista e eu a coadjuvante. Ele brilhava e eu segurava a lanterna para ele. Qual o segredo de vocês? Perguntei para eles, curiosa. O senhor olhou para a esposa com aquele olhar cheio de amor e disse: respeito. A gente sempre se respeitou. Sempre valorizou os sonhos um do outro. Nunca deixou o amor virar rotina sem graça. E sempre, sempre, foi um pelo outro. A senhora complementou, e a gente nunca parou de namorar, sabe? Nunca deixou a vida apagar a chama. A gente alimentou ela todos os dias, com pequenos gestos, com atenção, com carinho verdadeiro. Eu sorri para eles, mas por dentro meu coração doía. Porque era exatamente isso que eu e Décio não tínhamos. A gente tinha se acomodado, tinha deixado a rotina apagar tudo, tinha parado de se esforçar. Só que enquanto eu continuava ali, fiel, dedicada, mesmo na mesmice, ele tinha procurado a chama em outro lugar. E tinha queimado tudo que a gente tinha construído no processo. Uma semana antes de voltar para o Brasil, eu estava sentada num café quando conheci Margarete, uma alemã de 72 anos viajando sozinha pelo mundo há 5 anos. Ela tinha perdido o marido e tinha decidido que ia viver o resto da vida dela intensamente, visitando cada lugar que sempre sonhou conhecer. Você acha que é tarde demais para recomeçar com essa idade? Perguntei para ela, pensando na minha própria situação. Ela riu, aquela risada solta de quem não tem mais nada a perder. Minha querida,
A vida só acaba quando você morre. Enquanto estiver respirando, nunca é tarde demais para viver. Eu tenho 72 anos, e tô vivendo os melhores anos da minha vida. Conheci mais gente nesses 5 anos de viagem do que em 67 anos antes disso. Vivi mais intensamente, senti mais coisas, descobri mais sobre mim mesma. Mas você não sente falta de ter alguém? De compartilhar tudo isso com alguém especial? Às vezes eu olho para um pôr do sol lindo e queria ter meu falecido marido aqui para ver comigo. Mas sabe o que eu aprendi? Você pode compartilhar momentos com pessoas que você acabou de conhecer e eles podem ser tão significativos quanto compartilhar com quem você conhece há décadas. O importante é estar aberta, estar presente, estar viva. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Estar viva. Eu tinha passado tanto tempo apenas existindo, apenas cumprindo papéis, apenas sendo o que esperavam que eu fosse, que tinha esquecido de estar viva de verdade. Quando finalmente chegou o dia de voltar pro Brasil, eu estava diferente. Não fisicamente, embora eu tivesse até emagrecido uns quilos de tanto caminhar. Mas internamente, eu era outra pessoa. Eu era Helena. Só Helena. Não a esposa do Décio, não a mãe da Patrícia, não a dona de casa dedicada. Só Helena. E isso era suficiente. No avião de volta, eu fiz uma lista mental de tudo que tinha mudado em mim. Primeiro, eu tinha aprendido que era capaz. Capaz de viajar sozinha, de me virar em países estrangeiros, de resolver problemas, de me adaptar, de sobreviver e prosperar. Segundo, eu tinha descoberto que gostava da minha própria companhia. Durante anos, eu tinha evitado ficar sozinha, sempre preenchendo cada momento com tarefas, com cuidados com os outros. Mas naquele mês, eu tinha passado muito tempo só comigo mesma, e tinha gostado. Tinha aprendido a apreciar o silêncio, a contemplação, a introspecção. Terceiro, eu tinha entendido que minha idade não me definia. Eu podia ser aventureira aos 59 anos. Podia ser corajosa, podia ser ousada, podia ser vibrante. A idade era só um número, e eu não ia mais deixar ela me limitar. Quarto, eu tinha percebido que traição doía, mas não me destruía. Eu tinha sobrevivido à maior decepção da minha vida e tinha saído do outro lado mais forte, não mais fraca. E quinto, talvez o mais importante, eu tinha aprendido que sonhos adiados podem se tornar pesadelos de arrependimento. Eu tinha adiado aquela viagem por 20 anos, sempre dizendo quando isso, quando aquilo. E quase perdi a chance completamente. Nunca mais ia adiar meus sonhos esperando o momento perfeito. Patrícia me buscou no aeroporto, e o abraço que a gente deu uma na outra foi daqueles apertados, longos, cheios de amor e saudade. Mãe, como foi? Conta tudo. Quero saber cada detalhe. No caminho para casa dela, porque eu não ia voltar para minha casa ainda, não estava pronta, eu contei tudo. Cada aventura, cada medo superado, cada pessoa interessante que conheci, cada momento de descoberta. Mãe, a senhora tá radiante. Nunca vi a senhora assim, com esse brilho nos olhos, com essa energia toda. É porque pela primeira vez em décadas, filha, eu tô vivendo de verdade. Não tô só existindo, cumprindo papéis, atendendo expectativas. Tô vivendo. E quanto ao papai? O que tem ele? Ele ligou aqui várias vezes. Tá desesperado. Diz que precisa conversar com a senhora, que cometeu o maior erro da vida dele, que vai fazer qualquer coisa para reconquistar a senhora. Não existe reconquista possível, Patrícia. O que ele destruiu não tem como reconstruir. Não porque eu seja rancorosa ou vingativa, mas porque eu simplesmente não quero mais. Não quero mais aquela vida, não quero mais aquela versão de mim mesma que existia naquela relação. Então a senhora vai pedir o divórcio? Vou. Já conversei com o advogado por e-mail enquanto estava viajando. Vou seguir em frente com isso assim que eu me estabilizar. Fiquei uns dias na casa da Patrícia, planejando meus próximos passos. Eu não podia simplesmente voltar para casa que eu tinha compartilhado com Décio por tantos anos. Aquele espaço estava contaminado com memórias ruins agora, com a sensação de traição, com a imagem dele com aquela mulher. Então eu fiz uma coisa que nunca imaginei que faria. Coloquei a casa à venda. Era nossa casa, comprada com dinheiro que eu tinha herdado da minha mãe décadas atrás,
então legalmente era minha. Décio estava morando lá ainda, mas ia ter que sair. Quando liguei para ele para avisar, ele ficou chocado. Você não pode fazer isso. Onde eu vou morar? Décio, você tem 63 anos, não é uma criança desamparada. Você vai se virar, assim como eu tô me virando. Você vai alugar um apartamento, vai morar com algum amigo, vai descobrir. Mas aquela casa é minha, e eu vou vendê-la. Helena, pelo menos me vê antes de fazer isso. Me dá uma chance de conversar pessoalmente. Contra meu melhor julgamento, eu concordei. Marquei de encontrar ele num café público, não queria estar sozinha com ele num ambiente privado. Quando ele chegou, eu quase não reconheci o homem na minha frente. Ele tinha envelhecido. Parecia cansado, derrotado, acabado. Nada daquele homem confiante e vibrante que tinha me deixado para viver suas fantasias com uma mulher mais jovem. Helena, você tá linda, ele disse, e era verdade que eu estava diferente. Eu tinha comprado roupas novas durante a viagem, tinha mudado o corte de cabelo, tinha uma leveza no rosto que não existia antes. O que você queria conversar, Décio? Fala logo porque meu tempo é precioso agora. Eu queria te pedir perdão. De verdade. Eu fui um idiota completo. Joguei fora 43 anos por uma ilusão, por uma fantasia de juventude que nunca foi real. Eu aceito suas desculpas, se isso vai te fazer se sentir melhor. Mas não muda nada. Não muda nada. Helena, a gente tem uma história. A gente tem uma filha, tem netos, tem uma vida inteira compartilhada. Tinha. A gente tinha tudo isso. Você destruiu quando fez as escolhas que fez. E não foi só a traição, Décio. Foi a forma como você me via. Velha e cansada, você disse. Você olhava para mim e via alguém descartável, alguém que já tinha cumprido seu propósito na sua vida. Enquanto você se via como ainda vibrante, ainda desejável, ainda digno de aventuras. A hipocrisia disso, o machismo estrutural disso, é algo que eu não consigo perdoar. Eu não penso mais assim. Eu vejo agora o que eu perdi. Você é incrível, Helena. Sempre foi. E eu fui cego demais para valorizar. Sabe qual é o problema, Décio? Você só tá vendo meu valor agora porque eu não tô mais disponível. Porque eu me valorizo agora. Quando eu tava ali, dedicada, sempre presente, sempre disposta a colocar você em primeiro lugar, você não via valor nenhum nisso. Achava natural. Achava que era seu direito. Agora que eu descobri meu próprio valor e não preciso mais da validação de ninguém, de repente você me acha incrível. Mas é tarde demais. Então realmente não tem volta. Não tem. E sabe por quê? Porque mesmo que eu te perdoasse, mesmo que a gente tentasse reconstruir, eu nunca ia conseguir esquecer. Nunca ia conseguir confiar de novo. Ia ficar sempre me perguntando onde você tá, com quem você tá, se você tá me traindo de novo. E eu não quero viver assim. Não mereço viver assim. E o que você vai fazer? Vai ficar sozinha pro resto da vida? Eu sorri, daquele jeito que mostra que você finalmente entendeu alguma coisa importante sobre a vida. Talvez. Ou talvez não. Não sei e não importa. Porque eu aprendi que estar sozinha não é a mesma coisa que estar solitária. Eu prefiro estar sozinha e em paz do que acompanhada e infeliz. E mais importante, eu descobri que eu sou companhia suficiente para mim mesma. Não preciso de ninguém para me completar. Eu já sou completa. Saí daquele café e nunca mais olhei para trás. Literalmente. Não quis ver a expressão no rosto dele, não quis dar espaço para dúvida ou hesitação. Eu tinha feito minha escolha, e ela era por mim. Nos meses seguintes, muita coisa aconteceu de forma acelerada, como se a vida tivesse decidido compensar todo o tempo que eu tinha passado parada, estagnada, apenas existindo ao invés de vivendo. Vendi a casa por um preço muito bom, melhor do que eu esperava na verdade. O mercado imobiliário estava aquecido, e a localização era excelente. Quando assinei os papéis da venda, senti um alívio imenso. Aquela casa tinha se tornado um símbolo de tudo que tinha dado errado, de todos os sonhos quebrados, de toda a ilusão que eu tinha vivido por tantos anos. Ver ela sendo vendida era como fechar definitivamente aquele capítulo da minha vida. Com parte considerável do dinheiro da venda,
Comprei um apartamento menor, mais aconchegante, só para mim, num bairro que eu sempre adorei, mas Décio nunca quis morar porque dizia que era muito boêmio, muito bagunçado, muito alternativo. Justamente por isso eu amava aquele bairro. Tinha vida, tinha cultura, tinha diversidade. Tinha cafés nas esquinas onde artistas se reuniam, tinha feiras de artesanato aos domingos, tinha uma energia vibrante que me fazia sentir viva. Decorei meu apartamento novo do jeito que eu sempre quis, mas nunca pude. Décio sempre teve opiniões muito fortes sobre decoração, e naturalmente, como em tudo na nossa vida, as opiniões dele prevaleciam. Ele gostava de tons neutros, móveis pesados de madeira escura, tudo muito sério e formal. Eu sempre quis cores, leveza, personalidade. Então pintei as paredes de amarelo vibrante na sala, um azul turquesa no quarto, um verde-menta na cozinha. Comprei móveis modernos e coloridos, almofadas com estampas alegres, cortinas que deixavam a luz entrar abundantemente. Enchi o apartamento de plantas, samambaias, jiboias, suculentas, orquídeas. Cada canto tinha vida, cor, energia. Coloquei quadros nas paredes, não aqueles quadros caros e sérios que Décio gostava, mas reproduções de obras que eu amava, fotos da minha viagem emolduradas, até alguns desenhos que eu mesma comecei a fazer. Transformei o segundo quarto num espaço só meu. Metade era um escritório onde eu colocava meu computador e meus livros. A outra metade era um ateliê de arte onde eu pintava, desenhava, criava. Descobri que tinha um talento adormecido para aquarela, algo que nunca tinha explorado porque nunca tinha tido tempo nem espaço. Cada objeto naquele apartamento gritava Helena em alto e bom som. E toda vez que eu entrava ali, sentia uma paz, uma sensação de pertencimento que nunca tinha sentido na casa anterior, mesmo tendo morado lá por décadas. Porque aquela casa nunca tinha sido realmente minha. Sempre tinha sido a casa do Décio, onde eu era apenas mais um móvel, mais uma peça da decoração que ele tinha escolhido. Com outra parte substancial do dinheiro, investi em coisas para mim. E não tô falando de coisas materiais. Tô falando de experiências, de conhecimento, de crescimento pessoal. Voltei a estudar, fazendo cursos que sempre quis fazer mas nunca tive tempo ou permissão emocional para fazer. Me matriculei num curso de História da Arte numa universidade perto de casa. Era um curso de extensão aberto para qualquer idade, e eu era de longe a mais velha da turma. No começo, isso me intimidou. Eu olhava para os outros alunos, todos tão jovens, tão modernos, tão confiantes, e me sentia deslocada. Mas o professor, um senhor de cabelos brancos chamado Paulo, me acolheu com tanto entusiasmo que logo eu me senti parte daquele grupo. Helena, sua perspectiva é inestimável aqui, ele me disse depois da primeira aula. Você viveu através de períodos históricos que esses jovens só conhecem através de livros. Você tem uma riqueza de experiência que complementa perfeitamente o conhecimento acadêmico deles. E ele tinha razão. Nas discussões, eu conseguia trazer perspectivas que os jovens não tinham. Eu lembrava de coisas que tinha vivido, mudanças culturais que tinha presenciado. E eles, por sua vez, me ensinavam a ver as coisas de ângulos novos, questionavam suposições que eu nunca tinha pensado em questionar. Também comecei a estudar francês seriamente. Eu sempre tinha tido um francês básico, aquele que a gente aprende na escola e nunca usa. Mas na minha viagem pela Europa, eu tinha percebido quanto queria me comunicar melhor, entender mais profundamente a cultura dos lugares que visitava. Então me matriculei numa escola de línguas e mergulhei de cabeça. A professora de francês, uma mulher francesa mesmo, chamada Sophie, tinha 50 e poucos anos e uma energia contagiante. Ela não só ensinava a língua, mas também compartilhava aspectos da cultura, da literatura, da filosofia francesa. As aulas eram mais do que aulas de idioma, eram janelas para um mundo completamente diferente. Madame Helena, ela dizia com aquele sotaque delicioso, você tem uma pronúncia naturelle. Continue assim e em alguns meses você vai estar conversando como uma parisiense. Ainda comecei um curso de fotografia. Durante minha viagem, eu tinha tirado centenas de fotos com meu celular, mas queria aprender a fazer isso melhor, a capturar não só imagens, mas emoções, histórias, momentos. Comprei uma câmera DSLR e me joguei no aprendizado. O professor de fotografia, um rapaz jovem chamado Tiago, ficou impressionado quando viu minhas fotos da viagem. Dona Helena, a senhora tem um olhar único.
A senhora não fotografa como turista, fotógrafa como alguém que está realmente vendo, sentindo os lugares. Isso é raro. Cada um desses cursos, cada nova habilidade que eu desenvolvia, era como se eu tivesse recuperando pedaços de mim mesma que tinham sido abandonados ao longo dos anos. Eu tinha enterrado tantos interesses, tantas paixões, tantos sonhos para caber no molde da esposa perfeita, da dona de casa dedicada. E agora, aos 60 anos, eu estava desenterrando tudo isso e descobrindo que ainda estava vivo, apenas adormecido. E guardei uma parte considerável do dinheiro da venda da casa especificamente para viagens futuras. Porque agora eu tinha pegado o gosto por explorar o mundo. Aquele mês sozinha na Europa tinha aberto meus olhos para possibilidades infinitas. Eu queria conhecer outros continentes, outras culturas, outras formas de viver. Queria viver aventuras que eu tinha passado 60 anos adiando. Queria colecionar experiências, memórias, histórias, não coisas materiais que no final das contas não significam nada. Comecei a planejar minha próxima viagem. Dessa vez, eu queria ir para a Ásia. Sempre fui fascinada pela cultura oriental, pela espiritualidade, pela história milenar. Comecei a pesquisar, a fazer planilhas, a entrar em grupos de viajantes na internet para pedir dicas e sugestões. Foi assim que conheci Denise, uma mulher de 65 anos que viajava pelo mundo há 10 anos, desde que se aposentou. A gente se conectou imediatamente num grupo de viajantes solitários. Ela tinha uma história parecida com a minha, um casamento que tinha acabado, uma vida que tinha sido reinventada. Helena, você vai amar a Ásia, ela me escreveu numa mensagem. É transformador. A forma como eles veem a vida, o tempo, a felicidade, é tão diferente da nossa cultura ocidental. Volta de lá uma pessoa diferente. Marcamos de nos encontrar pessoalmente, e quando a gente se viu pela primeira vez num café, foi como reencontrar uma velha amiga. Passamos horas conversando sobre viagens, sobre recomeços, sobre a liberdade de viver sem as amarras que a sociedade coloca nas mulheres, especialmente nas mulheres mais velhas. Sabe o que eu mais amo em viajar sozinha? Denise me disse, os olhos brilhando. É que ninguém tem expectativas sobre você. Você pode ser quem quiser ser. Pode reinventar sua história em cada lugar novo. É libertador de uma forma que as pessoas que nunca fizeram isso não conseguem entender. Através da Denise, conheci outras mulheres viajantes. Formamos um grupo informal que se reunia uma vez por mês para compartilhar experiências, dar dicas, planejar aventuras. Tinha mulheres de todas as idades, mas as mais velhas eram a maioria. E cada uma tinha uma história de superação, de recomeço, de coragem. Tinha Luciana, de 72 anos, que tinha começado a viajar depois que enviuvou e agora já tinha visitado mais de 50 países. Tinha Cristina, de 58 anos, que tinha largado um emprego corporativo estressante para viver de forma mais simples e viajar mais. Tinha Júlia, de 63 anos, que tinha sobrevivido a um câncer e decidido que ia viver cada dia como se fosse o último. Essas mulheres se tornaram minha rede de apoio, minha família escolhida. A gente celebrava as vitórias uma da outra, consolava nas dificuldades, incentivava nos momentos de dúvida. E mais importante, a gente não se julgava. Não tinha espaço para o julgamento que a sociedade costuma fazer de mulheres mais velhas que ousam viver fora dos padrões estabelecidos. Foi num desses encontros mensais que compartilhei minha história completa pela primeira vez com pessoas que não eram minha família. Contei sobre a traição do Décio, sobre os 20 anos de economia perdidos, sobre como eu tinha decidido pegar o que sobrou e viajar sozinha. Quando terminei, tinha lágrimas nos olhos de várias mulheres ali. Helena, você é uma inspiração, a Luciana disse, segurando minha mão. Sua coragem de recomeçar, de não deixar a traição te destruir, de transformar dor em crescimento. Isso é poderoso. E olha, a Cristina acrescentou, o Décio pode ter roubado seu dinheiro e seus planos, mas ele não conseguiu roubar seu espírito. Você tá aqui, radiante, vivendo, crescendo. Isso é a melhor vingança possível, viver bem. Essas conversas, esses encontros, eram como terapia para mim. Eu percebi que tinha passado anos sem ter amigas de verdade, sem ter um círculo social que fosse meu. Durante o casamento, nossas amizades eram sempre em casal. Eram amigos do Décio que se tornavam amigos nossos. Eu nunca tinha cultivado amizades que fossem só minhas,
relacionamentos que existissem fora do contexto do casamento. Agora eu tinha isso. E era maravilhoso. Tinha pessoas com quem eu podia ser completamente eu mesma, sem filtros, sem performances. Pessoas que me aceitavam com todas minhas complexidades, minhas contradições, minhas vulnerabilidades. Comecei também a fazer trabalho voluntário. Sempre quis fazer isso, mas nunca tive tempo. Sempre tinha outras prioridades. Sempre tinha que cuidar da casa, do marido, da família. Agora eu tinha tempo. Me voluntariei num abrigo de animais, algo que sempre me tocou o coração. Foi lá que conheci Luna, uma cadelinha vira-lata de 7 anos que tinha sido abandonada pelos donos porque estava ficando velha demais e dava muito trabalho. Quando olhei nos olhos dela, vi tanta tristeza, tanto abandono, tanta rejeição, que foi como olhar num espelho. A gente tinha sido descartadas porque não éramos mais úteis, porque tínhamos ficado velhas demais aos olhos de quem deveria nos amar. Adotei a Luna sem pensar 2 vezes. E ela se tornou minha companheira constante. Quando eu voltava para casa depois de um dia cheio, ela estava lá, abanando o rabo, feliz só de me ver. Quando eu ficava triste lembrando do passado, ela vinha e colocava a cabeça no meu colo, como se entendesse. Quando eu planejava minhas viagens, ela ficava deitada aos meus pés, presença silenciosa mas reconfortante. A Luna me ensinou algo importante: amor incondicional existe. E não precisa vir necessariamente de outro ser humano. Pode vir de um animal, pode vir da natureza, pode vir da arte, pode vir de dentro de você mesma. O amor do Décio tinha sido condicional, dependia de eu ser jovem, dependia de eu ser conveniente, dependia de eu servir aos propósitos dele. O amor da Luna era simplesmente por eu existir. E isso era libertador. Também retomei o hábito de escrever. Quando era jovem, antes de casar, eu adorava escrever. Tinha cadernos cheios de poemas, contos, reflexões. Mas isso tinha sido mais uma coisa que eu tinha abandonado ao longo dos anos, mais um pedaço de mim que tinha sido sacrificado no altar do casamento. Comprei cadernos novos, canetas coloridas, e comecei a escrever de novo. Primeiro, escrevi sobre minha viagem, cada detalhe, cada emoção, cada descoberta. Depois, comecei a escrever sobre minha vida, minha história, minhas reflexões sobre tudo o que tinha acontecido. A escrita se tornou uma forma de processar, de entender, de dar sentido a tudo. Nas páginas daqueles cadernos, eu podia ser completamente honesta sobre meus sentimentos. A raiva, a mágoa, a tristeza, mas também a alegria, a liberdade, a esperança. Era catártico de uma forma que eu não esperava. Uma amiga do grupo de viajantes, que era escritora profissional, leu alguns dos meus textos e ficou impressionada. Helena, você escreve muito bem. Já pensou em transformar isso num livro? Sua história poderia inspirar tantas mulheres que estão passando por situações parecidas. A ideia ficou plantada na minha cabeça. Um livro. Minha história. Não para me vingar do Décio, não para expor a traição, mas para mostrar que é possível recomeçar, que é possível se reinventar, que é possível transformar dor em crescimento. Guardei essa ideia pro futuro. Quem sabe um dia. Enquanto isso, continuei vivendo, explorando, descobrindo. Fiz aulas de yoga e descobri que meu corpo, aos 60 anos, era capaz de muito mais do que eu imaginava. Fiz aulas de dança de salão e descobri o prazer de me movimentar ao som da música, algo que nunca tinha feito porque Décio não gostava de dançar. Fiz aulas de culinária internacional e descobri o prazer de experimentar sabores novos, de criar na cozinha sem a pressão de ter que agradar ninguém além de mim mesma. Cada nova experiência era como descascar mais uma camada da Helena antiga e revelar a Helena verdadeira que tinha estado escondida por tanto tempo. E a Helena verdadeira era surpreendentemente aventureira, curiosa, criativa, forte. Era alguém que eu estava adorando conhecer. Meu relacionamento com minha filha também mudou. Patrícia sempre me viu como a mãe certinha, a esposa dedicada, a mulher que nunca questionava, que sempre seguia as regras. Ver eu me transformando, me reinventando, assumindo riscos, vivendo de forma autêntica, mudou a forma como ela me via. Mãe, a senhora é minha heroína. Ela me disse um dia, do nada. Eu cresci achando que a senhora era feliz daquele jeito, submissa, sempre colocando todo mundo na frente. Mas agora eu vejo que a senhora estava apenas sobrevivendo, não vivendo. E ver a senhora vivendo de verdade agora. Isso me inspira.
Me faz querer ser mais corajosa na minha própria vida. Essa conversa me fez chorar. Porque uma das coisas que mais me preocupava quando tomei todas aquelas decisões radicais era o exemplo que eu estava dando para minha filha. Eu tinha medo de que ela me julgasse, de que achasse que eu estava sendo egoísta, de que ficasse do lado do pai. O divórcio foi finalizado sem grandes complicações. Décio não contestou nada, aceitou tudo nos meus termos. Ele ficou com o carro dele e mais nada, porque não tinha direito a mais nada mesmo. A casa era minha, as economias ele já tinha gasto, não havia patrimônio a dividir. Patrícia me contou que ele estava morando num apartamento pequeno, trabalhando no emprego que pagava bem menos do que ele ganhava antes, e saindo com uma mulher da idade dele finalmente. Aparentemente, tinha aprendido a lição. Mas não era mais problema meu. Um dia, quase um ano depois daquela viagem que mudou minha vida, eu estava organizando minhas fotos da viagem quando encontrei uma foto minha no mirante, com aquele sorriso enorme e genuíno no rosto. E eu não reconheci aquela mulher por um segundo. Ela parecia tão livre, tão viva, tão plena. E então percebi, aquela era eu. A verdadeira eu. A Helena que tinha ficado escondida por décadas embaixo das expectativas, dos papéis sociais, dos sacrifícios. Aquela era a Helena que tinha estado adormecida, esperando para ser despertada. Hoje, aos 60 anos, posso dizer que sou mais feliz do que nunca fui. Não porque tenho mais dinheiro, na verdade, tenho menos, porque gasto com viagens e experiências. Não porque tenho um companheiro, tô muito bem sozinha, obrigada. Mas porque finalmente sou eu mesma. Autêntica. Verdadeira. Livre. E sabe o que é mais interessante? Eu não guardo rancor do Décio. Não desejo mal para ele. Porque no fim das contas, ele me deu um presente, mesmo que não tenha sido intencional. Ele me deu a liberdade. Me forçou a sair da zona de conforto. Me empurrou para uma jornada de autodescoberta que eu provavelmente nunca teria embarcado se ele não tivesse feito o que fez. Claro que eu preferia que tivesse acontecido de outra forma. Preferia que não tivesse sido através da traição e da perda dos meus sonhos guardados por 20 anos. Mas já que aconteceu, eu escolhi extrair algo positivo disso. Escolhi transformar dor em crescimento. E para vocês que chegaram até aqui nessa história, quero deixar algumas lições que aprendi. Primeira, nunca coloque seus sonhos em segundo plano esperando pelo momento perfeito ou esperando por outra pessoa. O momento perfeito é agora. A pessoa certa para realizar seus sonhos é você mesma. Segunda, idade é só um número. Não deixe que ela te limite, te defina, te aprisione. Você pode ser aventureira aos 20, aos 40, aos 60, aos 80. Você pode recomeçar em qualquer idade. Terceira, estar sozinha não é o fim do mundo. Na verdade, pode ser o começo de algo maravilhoso. Pode ser a chance de finalmente descobrir quem você realmente é quando não está tentando ser o que os outros esperam. Quarta, não aceite migalhas de afeto, migalhas de respeito, migalhas de consideração. Você merece o mundo inteiro. E se alguém não consegue te dar isso, é melhor estar sozinha. E quinta, nunca é tarde demais para viver. Nunca é tarde demais para buscar felicidade. Nunca é tarde demais para ser você mesma. Então, se você está passando por algo parecido, se está se sentindo presa, se está adiando seus sonhos, se está aceitando menos do que merece, por favor, ouça o que eu estou te dizendo. Você merece mais. Você é capaz de mais. E você tem todo o direito de buscar mais. Não espere 20 anos como eu esperei. Não espere que tragam seus sonhos para você. Não espere permissão de ninguém para viver sua vida. Pegue o que é seu, pegue sua coragem, e vai. Vai viver. Vai sonhar. Vai ser feliz. E se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir isso. Compartilhe com aquela amiga que está adiando seus sonhos. Compartilhe com aquela conhecida que está presa num relacionamento que não te valoriza. Compartilhe com sua mãe, sua tia, sua avó. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais de superação e recomeço. Porque juntas, a gente é mais forte. Juntas, a gente se apoia. Juntas, a gente mostra para o mundo que mulheres de qualquer idade são poderosas, capazes e merecedoras de todos os seus sonhos. Eu sou Helena. Tenho 60 anos.
Fui traída depois de 43 anos de casamento. Tive meus sonhos de 20 anos roubados. Mas peguei o que sobrou e fui viver. E hoje, posso dizer com toda certeza, foi a melhor decisão que já tomei na vida. E se eu consegui, você também consegue. Acredite em você. Valorize você. E vá viver a vida que você merece. Um abraço enorme de alguém que renasceu aos 60 anos e está aproveitando cada segundo dessa nova vida. Vocês são incríveis. Nunca esqueçam disso.